Exortação Apostólica Pós-Sinodal Amoris Laetitia, do Santo Padre Francisco, aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos, às pessoas consagradas, aos esposos cristãos e a todos os fiéis leigos sobre o amor na família. 1. A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da Igreja. Apesar dos numerosos sinais de crise no matrimônio, como foi observado pelos padres sinodais, o desejo de família permanece vivo, especialmente entre os jovens, e isto incentiva a Igreja. Como resposta a este anseio, o anúncio cristão sobre a família é verdadeiramente uma boa notícia. 2. O caminho sinodal permitiu analisar a situação das famílias no mundo atual, alargar a nossa perspectiva e a reavivar a nossa consciência sobre a importância do matrimônio e da família. Ao mesmo tempo, a complexidade dos temas tratados mostrou-nos a necessidade de continuar a aprofundar, com liberdade, algumas questões doutrinais, morais, espirituais e pastorais. A reflexão dos pastores e teólogos, se for fiel à Igreja, honesta, realista e criativa, ajudar-nos-á a alcançar uma maior clareza. Os debates que têm lugar nos meios de comunicação ou em publicações, e mesmo entre ministros da Igreja, estendem-se desde o desejo desenfreado de mudar tudo sem suficiente reflexão ou fundamentação, até a atitude que pretende resolver tudo através da aplicação de normas gerais ou deduzindo conclusões excessivas de algumas reflexões teológicas. 3. Recordando que o tempo é superior ao espaço, quero reiterar que nem todas as discussões doutrinais, morais ou pastorais devem ser resolvidas através de intervenção magisteriais. Naturalmente, na Igreja, é necessário a unidade de doutrina e praxis, mas isto não impede que existam maneiras diferentes de interpretar alguns aspectos da doutrina ou algumas consequências que decorrem dela. Assim, há de acontecer até que o Espírito nos conduza à verdade completa, isto é, quando nos introduzir perfeitamente no mistério de Cristo e pudermos ver tudo com o seu olhar. Além disso, em cada país ou região, é possível buscar soluções mais inculturadas, atentas às tradições e aos desafios locais. De fato, as culturas são muito diferentes entre si e cada princípio geral, se quiser ser observado e aplicado, precisa de ser inculturado. 4. Em todo caso, devo dizer que o caminho sinodal se revestiu de uma grande beleza e proporcionou muita luz. Agradeço tantas contribuições que me ajudaram a considerar, em toda a sua amplitude, os problemas das famílias do mundo inteiro. O conjunto das intervenções dos padres, que ouvi com atenção constante, pareceu-me um precioso poliedro, formado por muitas preocupações legítimas e questões honestas e sinceras. Por isso considerei oportuno redigir uma exortação apostólica pós-sinodal que recolha contribuições dos dois sínodos recentes sobre a família, acrescentando outras considerações que possam orientar a reflexão, o diálogo ou a praxis pastoral e simultaneamente ofereçam coragem, estímulo e ajuda às famílias na sua doação e nas suas dificuldades. 5. Esta exortação adquire um significado especial no contexto deste ano jubilar da misericórdia. Em primeiro lugar, porque a vejo como uma proposta para as famílias cristãs que as estimule a apreciar os dons do matrimônio e da família e a manter um amor forte e cheio de valores como generosidade, o compromisso, a fidelidade e a paciência. Em segundo lugar, porque se propõe encorajar todos a serem sinais de misericórdia e proximidade para a vida familiar, onde esta não se realize perfeitamente ou não se desenrole em paz e alegria. 6. No desenvolvimento do texto,
Começarei por uma abertura inspirada na Sagrada Escritura, que lhe deu o tom adequado. A partir disso, considerarei a situação atual das famílias para manter os pés assentes na terra. Depois lembrarei alguns elementos essenciais da doutrina da Igreja sobre o matrimônio e a família, seguindo-se os 2 capítulos centrais, dedicados ao amor. Em seguida, destacarei alguns caminhos pastorais que nos levem a construir famílias sólidas e fecundas, segundo o plano de Deus. E dedicarei um capítulo à educação dos filhos. Depois determinei sobre um convite à misericórdia e ao discernimento pastoral, perante as situações que não correspondem plenamente ao que o Senhor nos propõe. E, finalmente, traçarei breves linhas de espiritualidade familiar. 7. Devido à riqueza que os 2 anos de reflexão do caminho sinodal ofereceram, esta exortação aborda, com diferentes estilos, muitos e variados temas. Isto explica a sua inevitável extensão. Por isso não aconselho uma leitura geral apressada. Poderá ser de maior proveito, tanto para as famílias como para os agentes de pastoral familiar, aprofundar pacientemente uma parte de cada vez ou procurar nela aquilo de que precisam em cada circunstância concreta. É provável, por exemplo, que os esposos se identifiquem mais com o 4º e 5º capítulo, que os agentes pastorais tenham especial interesse pelo capítulo 6º, e que todos se sintam muito interpelados pelo 8º. Espero que cada um, através da leitura, se sinta chamado a cuidar com amor da vida das famílias, porque elas não são um problema, são sobretudo uma oportunidade. Capítulo 1. A luz da palavra. A Bíblia aparece cheia de famílias, gerações, história de amor e de crises familiares. Desde as primeiras páginas, onde entra em cena a família de Adão e Eva, como seu peso de violência, mas também com a força da vida que continua, até as últimas páginas, onde aparecem as núpcias da esposa e do cordeiro. As 2 casas de que fala Jesus, construídas ora sobre a rocha, ora sobre a areia, representam muitas situações familiares, criadas pela liberdade de quantos habitam nelas, porque, como escreve o poeta, toda a casa é um candelabro. Agora entremos numa dessas casas, guiados pelo salmista, através de um canto que ainda hoje se proclama nas liturgias nupciais, quer judaica, quer cristã. Felizes os que obedecem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Comerás do fruto do teu próprio trabalho, assim serás feliz e viverás contente. A tua esposa será como uma videira fecunda na intimidade do teu lar. Os teus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim vai ser abençoado o homem que obedece ao Senhor. O Senhor te abençoe do monte Sião. Possas contemplar a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e chegues a ver os filhos dos teus filhos. Paz a Israel. Subtema: Tu e tua esposa. 9. Cruzemos então o limiar dessa casa serena, com a sua família sentada ao redor da mesa em dia de festa. No centro encontramos o casal formado pelo pai e a mãe, com toda a sua história de amor. Nele se realiza aquele desígnio primordial que o próprio Cristo evoca com decisão. Não lestes que o Criador, desde o princípio, fê-los homem e mulher? E retoma o mandato do livro do Gênesis. Por esse motivo, o homem deixará o pai e a mãe, para se unir à sua mulher, e os 2 serão uma só carne. 10. Aqueles 2 primeiros capítulos grandiosos do Gênesis oferecem-nos a representação do casal humano na sua realidade fundamental. Naquele trecho inicial da Bíblia, sobressaem algumas afirmações decisivas.
A primeira, citada sinteticamente por Jesus, declara: Deus criou o ser humano à sua imagem, criou-o à imagem de Deus. Ele os criou, homem e mulher. Surpreendentemente, a imagem de Deus tem como paralelo explicativo precisamente o casal homem e mulher. Quererá isso significar que o próprio Deus é sexuado ou tem a seu lado uma companheira divina, como acreditavam algumas religiões antigas? Não, obviamente. Sabemos com quanta clareza a Bíblia rejeitou como idolátricas tais crenças, generalizadas entre os cananeus da Terra Santa. Preserva-se a transcendência de Deus, mas, uma vez que é ao mesmo tempo o Criador, a fecundidade do casal humano é imagem viva e eficaz, sinal visível do ato criador. 11. O casal que ama e gera a vida é a verdadeira escultura viva, não a de pedra ou de ouro que o Decálogo proíbe, capaz de manifestar Deus Criador e Salvador. Por isso, o amor fecundo chega a ser o símbolo das realidades íntimas de Deus. Devido a isso, a narrativa do Gênesis, atendo-se à chamada tradição sacerdotal, aparece permeada por várias sequências genealógicas. De fato, a capacidade que o casal humano tem de gerar é o caminho por onde se desenrola a história da salvação. Sob esta luz, a relação fecunda do casal torna-se uma imagem para descobrir e descrever o mistério de Deus, fundamental na visão cristã da Trindade, que em Deus contempla o Pai, o Filho e o Espírito de amor. O Deus Trindade é comunhão de amor, e a família seu reflexo vivente. A propósito, são elucidativas estas palavras de São João Paulo II. O nosso Deus, no seu mistério mais íntimo, não é solidão, mas uma família, dado que tem em si mesmo paternidade, filiação e a essência da família, que é o amor. Este amor na família divina é o Espírito Santo. Concluindo, a família não é alheia à própria essência divina. Este aspecto trinitário do casal encontra uma nova representação na teologia paulina, quando o apóstolo relaciona o casal com o mistério da união entre Cristo e a Igreja. 12. Mas Jesus, na sua reflexão sobre o matrimônio, alude a outra página do Gênesis, o capítulo 2, onde aparece um retrato admirável do casal com detalhes elucidativos. Escolhemos apenas 2. O primeiro é a inquietação vivida pelo homem, que busca uma auxiliar semelhante, capaz de resolver essa solidão que o perturba e que não encontra remédio na proximidade dos animais e da criação inteira. A expressão original hebraica faz-nos pensar numa relação direta, quase frontal, olhos nos olhos, num diálogo também sem palavras, porque no amor, os silêncios costumam ser mais eloquentes do que as palavras. É o encontro com um rosto, um tu, que reflete o amor divino e constitui, como diz um sábio bíblico, o primeiro dos bens, uma ajuda condizente e uma coluna de apoio. Ou como exclamará a mulher do Cântico dos Cânticos, numa confissão estupenda de amor e doação na reciprocidade: o meu amado é para mim e eu para ele. Eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. 13. Deste encontro que cura a solidão, surge a geração e a família. Este é um segundo detalhe que podemos evidenciar. Adão, que é também o homem de todos os tempos e de todas as regiões do nosso planeta, juntamente com sua esposa, dá origem a uma nova família, como afirma Jesus, citando o Gênesis. Uniciar a sua mulher e serão os dois um só.
No original hebraico, o verbo unir-se indica uma estreita sintonia, uma adesão física e interior a ponto de se utilizar para descrever a união com Deus, como canta o orante: a minha alma está unida a ti. Deste modo, evoca-se a união matrimonial não apenas na sua dimensão sexual e corpórea, mas também na sua doação voluntária de amor. O fruto desta união é tornar-se uma só carne, quer no abraço físico, quer na união dos corações e das vidas, e porventura no filho que nascerá dos dois, e em si mesmo há de levar as duas carnes, unindo-as genética e espiritualmente. Subtema: os teus filhos como rebentos de oliveira. 14. Retomemos o canto do salmista. Lá, dentro da casa onde o homem e sua esposa estão sentados à mesa, aparecem os filhos que os acompanham, como rebentos de oliveira. Isto é, cheios de energia e vitalidade. Se os pais são como que os alicerces da casa, os filhos constituem as pedras vivas da família. É significativo que no Antigo Testamento, a palavra que aparece mais vezes depois da designação divina, Yahvé, o Senhor, é filho, bem, um termo que remete para o verbo hebraico que significa construir, baná. Por isso, noutro salmo, exalta-se o dom dos filhos com imagens que aludem quer à edificação de uma casa, quer à vida social e comercial que se desenrolava às portas da cidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Olhai, os filhos são uma bênção do Senhor, o fruto das entranhas, uma verdadeira dádiva. Como flechas nas mãos de um guerreiro, assim são os filhos nascidos na juventude. Feliz o homem que deles encheu a sua aljava. Não será envergonhado pelos seus inimigos quando com eles discutir às portas da cidade. É verdade que essas imagens refletem a cultura de uma sociedade antiga, mas a presença dos filhos é, em todo caso, um sinal de plenitude da família na continuidade da mesma história de salvação, de geração em geração. 15. Sob esta luz, podemos ver outra dimensão da família. Sabemos que no Novo Testamento se fala da igreja que se reúne em casa. O espaço vital de uma família podia transformar-se em igreja doméstica, em local da Eucaristia, da presença de Cristo sentado à mesa. Inesquecível é a cena descrita no Apocalipse. Olha que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Esboça-se assim uma casa que abriga no seu interior a presença de Deus, a oração comum e, por conseguinte, a bênção do Senhor. Isto mesmo se afirma no Salmo 128, que nos serviu de base. Assim vai ser abençoado o homem que obedece ao Senhor. O Senhor te abençoe do Monte Sião. 16. A Bíblia considera a família também como o local da catequese dos filhos. Vê-se isto claramente na descrição da celebração pascal, mais tarde explicitado na Haggadah judaica, concretamente no diálogo que acompanha o rito da ceia pascal. Eis como um salmo exalta o anúncio familiar da fé. O que ouvimos e aprendemos e os nossos antepassados nos transmitiram, não o ocultaremos aos seus descendentes. Tudo contaremos às gerações vindouras, as glórias do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um preceito em Jacó,
instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a ensinassem aos seus filhos, para que as gerações futuras a conhecessem, e os filhos que haviam de nascer a contassem aos seus próprios filhos. Por isso, a família é o lugar onde os pais se tornam os primeiros mestres da fé para os seus filhos. É uma tarefa artesanal, pessoa a pessoa. Se amanhã o teu filho te perguntar, dir-lhe-ás. Assim entoarão o seu canto ao Senhor as diferentes gerações, os jovens e as donzelas, os velhos e as crianças. 17. Os pais têm o dever de cumprir com seriedade a sua missão educativa, como ensinam frequentemente os sábios da Bíblia. Os filhos são chamados a receber e praticar o mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Querendo o verbo honrar indicar o cumprimento das obrigações familiares e sociais em toda a sua plenitude, sem os transcurar com desculpas religiosas. Com efeito, o que honra o pai alcança o perdão dos pecados, e quem honra a sua mãe é semelhante ao que acumula tesouros. 18. O Evangelho lembra-nos também que os filhos não são uma propriedade da família, mas espera-os o seu caminho pessoal de vida. Se é verdade que Jesus se apresenta como modelo de obediência a teus pais terrenos, submetendo-se a eles, também é certo que ele faz ver que a escolha de vida do filho e a sua própria vocação cristã podem exigir uma separação para realizar a entrega de si mesmo ao reino de Deus. Mas ainda, ele próprio, aos 12 anos, responde a Maria e a José que tem uma missão mais alta a realizar para além da sua família histórica. Por isso, exalta a necessidade de outros laços mais profundos, mesmo dentro das relações familiares. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Por outro lado, Jesus presta tal atenção às crianças, consideradas na sociedade do Meio Oriente Antigo como sujeitos sem particulares direitos e inclusivamente como parte da propriedade familiar, que chega ao ponto de as propor aos adultos como mestres, devido à sua confiança simples e espontânea nos outros. Em verdade vos digo, se não voltardes a ser como as criancinhas, não podereis entrar no reino do céu. Quem, pois, se fizer humilde como este menino, será o maior no reino do céu. Subtema: um rastro de sofrimento e sangue. 19. O idílio que o Salmo 128 apresenta não nega uma amarga realidade que marca toda a Sagrada Escritura. É a presença do sofrimento, do mal, da violência, que dilaceram a vida da família e a sua comunhão íntima de vida e de amor. Não é de estranhar que o discurso de Cristo sobre o matrimônio apareça inserido numa disputa a respeito do divórcio. A palavra de Deus é testemunha constante dessa dimensão obscura que assoma já nos primórdios, quando, com o pecado, a relação de amor e pureza entre o homem e a mulher se transforma num domínio. Procurarás apaixonadamente o teu marido, mas ele te dominará. 20. É um rastro de sofrimento e sangue que atravessa muitas páginas da Bíblia, a começar pela violência fratricida de Caim contra Abel e dos vários litígios entre os filhos e entre as esposas dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, passando pelas tragédias que cobrem de sangue a família de Davi, até as numerosas dificuldades familiares que registra a história de Tobias, ou a confissão amarga de Job abandonado. Deus afastou de mim os meus irmãos, e os meus amigos retiraram-se como estranhos. A minha mulher sente repugnância de meu hálito, e tornei-me fétido para os meus próprios filhos.
21. O próprio Jesus nasce numa família modesta, que à pressa tem de fugir para uma terra estrangeira. Entra na casa de Pedro, onde sua sogra está doente. Deixa-se envolver no drama da morte na casa de Jairo ou no lar de Lázaro. Ouve o pranto desesperado da viúva de Naim pelo seu filho morto. Atende o grito do pai do epilético numa pequena povoação rural. Encontra-se com publicanos, com Mateus ou Zaqueu, nas suas próprias casas. E também com pecadoras, como a mulher que invade a casa do fariseu. Conhece as ansiedades e as tensões das famílias, inserindo-as nas suas parábolas. Desde filhos que deixam a própria casa para tentar alguma aventura, até filhos difíceis com comportamentos inexplicáveis, ou vítimas da violência. Interessa-se ainda pela situação embaraçosa que se vive numas bodas pela falta de vinho, ou pela recusa dos convidados a participar nelas. E conhece também o pesadelo que representa a perda de uma moeda numa família pobre. 22. Nesta breve resenha, podemos comprovar que a palavra de Deus não se apresenta como uma sequência de teses abstratas, mas como uma companheira de viagem, mesmo para famílias que estão em crise ou imersas em alguma tribulação, mostrando-lhes a meta do caminho, quando Deus enxugar todas as lágrimas dos seus olhos e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Subtema: o fruto do teu próprio trabalho. 23. No início do Salmo 128, o pai é apresentado como um trabalhador que pode, com a obra das suas mãos, manter o bem-estar físico e a serenidade da sua família. Comerás do fruto do teu próprio trabalho. Assim serás feliz e viverás contente. O fato de o trabalho ser uma parte fundamental da dignidade da vida humana deduz-se das primeiras páginas da Bíblia, quando se afirma que Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e também para o guardar. Temos aqui a imagem do trabalhador que transforma a matéria e aproveita as energias da criação, fazendo nascer o pão de tanta fadiga, para além de se cultivar a si mesmo. 24. O trabalho torna possível simultaneamente o desenvolvimento da sociedade, o sustento da família e também a sua estabilidade e fecundidade. Possas contemplar a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e chegues a ver os filhos dos teus filhos. No livro dos Provérbios, realça-se também a tarefa da mãe de família, cujo trabalho aparece descrito nas múltiplas mansões diárias, merecendo o elogio do marido e dos filhos. O próprio apóstolo Paulo sentia-se orgulhoso por ter vivido sem ser um fardo para os outros, porque trabalhou com as suas mãos, garantindo-se deste modo o sustento. Estava tão convencido da necessidade do trabalho que estabeleceu essa férrea norma para suas comunidades. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. 25. Dito isto, compreende-se que o desemprego e a precariedade laboral gerem sofrimento, como atesta o livro de Ruth e como lembra Jesus na parábola dos trabalhadores sentados, em ócio forçado, na praça da localidade, ou como pôde verificar pessoalmente, vendo-se muitas vezes rodeado de necessitados e famintos. Isto mesmo vive tragicamente a sociedade atual em muitos países, e esta falta de emprego afeta de várias maneiras a serenidade das famílias. 26. Também não podemos esquecer a degeneração que o pecado introduz na sociedade, quando o homem se comporta como um tirano com a natureza, devastando-a, utilizando-a de forma egoísta e até brutal. Como consequência, temos simultaneamente a desertificação do solo e os desequilíbrios econômicos e sociais,
contra os quais se levanta abertamente a voz dos profetas desde Elias, até chegar às palavras que o próprio Jesus pronuncia contra a injustiça. Subtema: a ternura do abraço. 27. Como distintivo dos seus discípulos, Cristo pôs, sobretudo, a lei do amor e do dom de si mesmo aos outros, e fê-los através de um princípio que um pai ou uma mãe costumam testemunhar na sua própria vida. Ninguém tem maior amor de que quem dá a vida pelos seus amigos. Frutos do amor são também a misericórdia e o perdão. Nesta linha, é emblemática a cena que nos apresenta uma adúltera na esplanada do Templo de Jerusalém, primeiro rodeada pelos seus acusadores, e depois sozinha com Jesus, que não a condena, mas convida a uma vida mais digna. 28. No horizonte do amor, essencial na experiência cristã do matrimônio e da família, destaca-se ainda outra virtude, um pouco ignorada nestes tempos de relações frenéticas e superficiais: a ternura. Detenhamo-nos no terno e denso Salmo 131, onde, como se observa, aliás, noutros textos, a união entre o fiel e o seu Senhor é expressa com traços de amor paterno e materno. Lá aparece a intimidade delicada e carinhosa entre a mãe e o seu bebê, um recém-nascido que dorme nos braços de sua mãe depois de ter sido amamentado. Como indica a palavra hebraica gamul, trata-se de um menino que acaba de mamar e se agarra conscientemente à mãe que o leva ao colo. É, pois, uma intimidade consciente e não meramente biológica. Por isso canta o salmista: estou sossegado e tranquilo, como criança saciada ao colo da mãe. Paralelamente, podemos ver outra cena na qual o profeta Oséias coloca na boca de Deus, visto como pai, estas palavras comoventes: quando Israel era ainda menino, eu amei-o. Eu ensinava Efraim a andar, trazia-o nos meus braços. Segurava-o com laços de ternura, com laços de amor. Fui para ele como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Inclinei-me para ele para lhe dar de comer. 29. Com este olhar feito de fé e amor, de graça e compromisso, de família humana e trindade divina, contemplamos a família que a palavra de Deus confia nas mãos do marido, da esposa e dos filhos, para que formem uma comunhão de pessoas que seja imagem da união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por sua vez, a atividade geradora e educativa é um reflexo da obra criadora do Pai. A família é chamada a compartilhar a oração diária, a leitura da Palavra de Deus e a comunhão eucarística, para fazer crescer o amor e tornar-se cada vez mais um templo onde habita o Espírito. 30. Cada família tem diante de si o ícone da família de Nazaré, com o seu dia a dia feito de fadigas e até de pesadelos, como quando teve que sofrer a violência incompreensível de Herodes, experiência que ainda hoje se repete tragicamente em muitas famílias de refugiados descartados e inermes. Como os magos, as famílias são convidadas a contemplar o menino com sua mãe, a prostrar-se e adorá-lo. Como Maria, são exortadas a viver com coragem e serenidade os desafios familiares tristes e entusiasmantes, e a guardar e meditar no coração as maravilhas de Deus. No tesouro do coração de Maria estão também todos os acontecimentos de cada uma das nossas famílias, que ela guarda solicitamente. Por isso, pode ajudar-nos a interpretá-los, de modo a reconhecer a mensagem de Deus na história familiar. Capítulo 2. A realidade e os desafios das famílias. 31.
O bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja. Inúmeras são as análises feitas sobre o matrimônio e a família, sobre as suas dificuldades e desafios atuais. É salutar prestar atenção à realidade concreta, porque os pedidos e apelos do Espírito ressoam também nos acontecimentos da história, através dos quais a Igreja pode ser guiada para uma compreensão mais profunda do inexaurível mistério do matrimônio e da família. Não tenho a pretensão de apresentar aqui tudo aquilo que poderia ser dito sobre os vários temas relacionados com a família no contexto atual. Mas, dado que os padres sinodais ofereceram um panorama da realidade das famílias de todo o mundo, considero oportuno recolher algumas das suas contribuições pastorais, acrescentando outras preocupações derivadas da minha própria visão. Subtema: a situação atual da família. 32. Fiéis ao ensinamento de Cristo, olhamos a realidade atual da família em toda a sua complexidade nas luzes e sombras. Hoje, a mudança antropológico-cultural influencia todos os aspectos da vida e requer uma abordagem analítica e diversificada. Já no contexto de várias décadas atrás, os bispos da Espanha reconheciam uma realidade doméstica com mais espaços de liberdade, com uma distribuição equitativa de encargos, responsabilidades e tarefas. Valorizando mais a comunicação pessoal entre os esposos, contribui-se para humanizar toda a vida familiar. Nem a sociedade em que vivemos, nem aquela para onde caminhamos permitem a sobrevivência indiscriminada de formas e modelos do passado. Mas estamos conscientes da direção que vão tomando as mudanças antropológico-culturais, em razão das quais os indivíduos são menos apoiados do que no passado pelas estruturas sociais na sua vida afetiva e familiar. 33. Por outro lado, há que considerar o crescente perigo representado por um individualismo exagerado que desvirtua os laços familiares e acaba por considerar cada componente da família como uma ilha, fazendo prevalecer, em certos casos, a ideia de um sujeito que se constrói segundo seus próprios desejos assumidos com caráter absoluto. As tensões causadas por uma cultura individualista exagerada da posse e fruição geram no seio das famílias dinâmicas de impaciência e agressividade. Gostaria de acrescentar o ritmo da vida atual, o estresse, a organização social e laboral, porque são fatores culturais que colocam em risco a possibilidade de opções permanentes. Ao mesmo tempo, encontramo-nos perante fenômenos ambíguos. Por exemplo, aprecia-se uma personalização que aposte na autenticidade em vez de produzir comportamentos prefixados. É um valor que pode promover as diferentes capacidades e espontaneidade, mas, se for mal orientado, pode criar atitudes de permanente suspeita, fuga dos compromissos, confinamento no conforto, arrogância. A liberdade de escolher permite projetar a própria vida e cultivar o melhor de si mesmo, mas, se não tiver objetivos nobres e disciplina pessoal, degenera numa incapacidade de se dar generosamente. De fato, em muitos países onde diminui o número de matrimônios, cresce o número de pessoas que decidem viver sozinhas ou que convivem sem coabitar. Podemos assinalar também um louvável sentido de justiça, mas, mal compreendido, transforma os cidadãos em clientes que só exigem o cumprimento de serviços. 34. Se estes riscos se transpõem para o modo de compreender a família, esta pode transformar-se num lugar de passagem, aonde uma pessoa vai quando lhe parecer conveniente para si mesma ou para reclamar direitos, enquanto os vínculos são deixados à precariedade volúvel dos desejos e das circunstâncias. No fundo, hoje é fácil confundir a liberdade genuína com a ideia de que cada um julga como lhe parece, como se, para além dos indivíduos, não houvesse verdades, valores, princípios que nos guiam, como se tudo fosse igual e tudo se devesse permitir. Nesse contexto, o ideal matrimonial com um compromisso de exclusividade e estabilidade acaba por ser destruído pelas conveniências contingentes,
ou pelos caprichos da sensibilidade. Teme-se a solidão. Deseja-se um espaço de proteção e fidelidade, mas ao mesmo tempo cresce o medo de ficar encurralado numa relação que possa adiar a satisfação das aspirações pessoais. 35. Como cristãos, não podemos renunciar a propor o matrimônio para não contradizer a sensibilidade atual, para estar na moda ou por sentimentos de inferioridade face ao descalabro moral e humano. Estaríamos a privar o mundo dos valores que podemos e devemos oferecer. É verdade que não tem sentido limitar-nos a uma denúncia retórica dos males atuais, como se isso pudesse mudar qualquer coisa. De nada serve também querer impor normas pela força da autoridade. É-nos pedido um esforço mais responsável e generoso, que consiste em apresentar as razões e os motivos para se optar pelo matrimônio e a família, de modo que as pessoas estejam melhor preparadas para responder à graça que Deus lhes oferece. 36. Ao mesmo tempo, devemos ser humildes e realistas, para reconhecer que às vezes a nossa maneira de apresentar as convicções cristãs e a forma como tratamos as pessoas ajudam a provocar aquilo de que hoje nos lamentamos, pelo que nos convém uma salutar reação de autocrítica. Além disso, muitas vezes apresentamos de tal maneira o matrimônio que o seu fim unitivo, o convite a crescer no amor e o ideal de ajuda mútua ficaram ofuscados por uma ênfase quase exclusiva no dever da procriação. Também não fizemos um bom acompanhamento dos jovens casais nos seus primeiros anos, com propostas adaptadas a seus horários, às suas linguagens, às suas preocupações mais concretas. Outras vezes, apresentamos um ideal teológico do matrimônio demasiado abstrato, construído quase artificialmente, distante da situação concreta e das possibilidades efetivas das famílias tais como são. Esta excessiva idealização, sobretudo quando não despertamos a confiança na graça, não fez com que o matrimônio fosse mais desejável e atraente, muito pelo contrário. 37. Durante muito tempo pensamos que, com a simples insistência em questões doutrinais, bioéticas e morais, sem motivar a abertura à graça, já apoiávamos suficientemente as famílias, consolidávamos o vínculo dos esposos e enchíamos de sentido as suas vidas compartilhadas. Temos dificuldade em apresentar o matrimônio mais como um caminho dinâmico de crescimento e realização do que como um fardo a carregar a vida inteira. Também nos custa deixar espaço à consciência dos fiéis, que muitas vezes respondem o melhor que podem ao Evangelho no meio dos seus limites e são capazes de realizar o seu próprio discernimento perante situações onde se rompem todos os esquemas. Somos chamados a formar as consciências, não a pretender substituí-las. 38. Devemos dar graças pela maioria das pessoas, valorizar as relações familiares que querem permanecer no tempo e garantem o respeito pelo outro. Por isso, aprecia-se que a Igreja ofereça espaços de apoio e aconselhamento sobre questões relacionadas com o crescimento do amor, a superação dos conflitos e a educação dos filhos. Muitos estimam a força da graça que experimentam na reconciliação sacramental e na Eucaristia, que lhes permite enfrentar os desafios do matrimônio e da família. Em alguns países, especialmente em várias partes da África, o secularismo não conseguiu enfraquecer alguns valores tradicionais, e em cada matrimônio gera-se uma forte união entre duas famílias alargadas, onde se conserva ainda um sistema bem definido de gestão de conflitos e dificuldades. No mundo atual, aprecia-se também o testemunho dos cônjuges que não se limitam a perdurar no tempo, mas continuam a sustentar um projeto comum e conservam o afeto. Isso abre a porta a uma pastoral positiva, acolhedora, que torna possível um aprofundamento gradual das exigências do Evangelho. No entanto, muitas vezes agimos na defensiva e gastamos as energias pastorais multiplicando os ataques ao mundo decadente, com pouca capacidade de propor e indicar caminhos de felicidade. Muitos
não sentem a mensagem da Igreja sobre o matrimônio e a família como um reflexo claro da pregação e das atitudes de Jesus, o qual, ao mesmo tempo que propunha um ideal exigente, não perdia jamais a proximidade compassiva às pessoas frágeis como a samaritana ou a mulher adúltera. 39. Isso não significa deixar de advertir a decadência cultural que não promove o amor e a doação. As consultações que antecederam os 2 últimos sínodos trouxeram à luz vários sintomas da cultura do provisório. Refiro-me, por exemplo, à rapidez com que as pessoas passam de uma relação afetiva para outra. Creem que o amor, como acontece nas redes sociais, se possa conectar ou desconectar ao gosto do consumidor e inclusive bloquear rapidamente. Penso também no medo que desperta a perspectiva de um compromisso permanente, na obsessão pelo tempo livre, nas relações que medem custos e benefícios e mantêm-se apenas se forem um meio para remediar a solidão, ter proteção ou receber algum serviço. Transpõe-se para as relações afetivas o que acontece com os objetos e o meio ambiente. Tudo é descartável. Cada um usa e joga fora, gasta e rompe, aproveita e espreme enquanto serve. Depois, adeus. O narcisismo torna as pessoas incapazes de olhar para além de si mesmas, dos seus desejos e de suas necessidades. Mas quem usa os outros, mais cedo ou mais tarde, acaba por ser usado, manipulado e abandonado com a mesma lógica. Faz impressão ver que as rupturas ocorrem frequentemente entre adultos já de meia idade, que buscam uma espécie de autonomia e rejeitam o ideal de envelhecer juntos, cuidando-se e apoiando-se. 40. Correndo o risco de simplificar, poderemos dizer que vivemos numa cultura que impele os jovens a não formarem uma família, porque privam-nos da possibilidade para o futuro. Mas esta mesma cultura apresenta a outros tantas opções que também eles são dissuadidos de formar uma família. Em alguns países, muitos jovens são frequentemente levados a adiar o matrimônio por problemas de tipo econômico, laboral ou de estudo. Às vezes também por outros motivos, tais como a influência das ideologias que desvalorizam o matrimônio e a família, a experiência do fracasso de outros casais a que eles não se querem expor, o medo de algo que consideram demasiado grande e sagrado, as oportunidades sociais e os benefícios econômicos derivados da convivência, uma concepção puramente emotiva e romântica do amor, o medo de perder a liberdade e a autonomia, a rejeição de tudo o que possa ser concebido como institucional e burocrático. Precisamos de encontrar as palavras, as motivações e os testemunhos que nos ajudem a tocar as cordas mais íntimas dos jovens, onde são mais capazes de generosidade, de compromisso, de amor e até mesmo de heroísmo, para convidá-los a aceitar com entusiasmo e coragem o desafio de matrimônio. 41. Os padres sinodais aludiram a certas tendências culturais que parecem impor uma afetividade sem qualquer limitação. Uma afetividade narcisista, instável, imutável, que não ajuda os sujeitos a atingir uma maior maturidade. Preocupa a difusão da pornografia e da comercialização do corpo, favorecida, entre outras coisas, por um uso distorcido da internet, e pela situação das pessoas que são obrigadas a praticar a prostituição. Neste contexto, por vezes os casais sentem-se inseguros, indecisos, custando-lhes a encontrar as formas para crescer. Muitos são aqueles que tendem a ficar nos estádios primários da vida emocional e sexual. A crise do casal desestabiliza a família e pode chegar, através das separações e dos divórcios, a ter sérias consequências para os adultos, os filhos e a sociedade, enfraquecendo o indivíduo e os laços sociais. As crises conjugais são enfrentadas muitas vezes de modo apressado e sem coragem da paciência, da averiguação,
do perdão recíproco, da reconciliação e até do sacrifício. Desse modo, os falimentos dão origem a novas relações, novos casais, novas uniões e novos casamentos, criando situações familiares complexas e problemáticas para a opção cristã. 42. A própria queda demográfica, causada por uma mentalidade antinatalista e promovida pelas políticas mundiais de saúde reprodutiva, não só determina uma situação em que a sucessão das gerações deixa de ser garantida, mas corre-se o risco de levar com o tempo a um empobrecimento econômico e a uma perda de esperança no futuro. O avanço das biotecnologias também teve um forte impacto sobre a natalidade. Podem juntar-se outros fatores como a industrialização, a revolução sexual, o temor da superpopulação, os problemas econômicos. A sociedade de consumo também pode dissuadir as pessoas de ter filhos, só para manter a sua liberdade e estilo de vida. É verdade que a consciência reta dos esposos, quando foram muito generosos na transmissão da vida, pode orientá-los para a decisão de limitar o número dos filhos por razões suficientemente sérias. E também, por amor dessa dignidade da consciência, a Igreja rejeita com todas as suas forças as intervenções coercitivas do Estado a favor da contracepção, da esterilização e até mesmo do aborto. Estas medidas são inaceitáveis, mesmo em áreas com alta taxa de natalidade, mas é notável que os políticos as incentivem também em alguns países que sofrem o drama de uma taxa de natalidade muito baixa, como assinalaram os bispos da Coreia, isto é, agir de forma contraditória e negligenciando o próprio dever. 43. O enfraquecimento da fé e da prática religiosa em algumas sociedades afeta as famílias, deixando-as ainda mais sós com as suas dificuldades. Os padres disseram que uma das maiores pobrezas da cultura atual é a solidão, fruto da ausência de Deus na vida das pessoas e da fragilidade nas relações. Há também uma sensação geral de impotência face à realidade socioeconômica que muitas vezes acaba por esmagar as famílias. Frequentemente as famílias sentem-se abandonadas pelo desinteresse e a pouca atenção das instituições. As consequências negativas sob o ponto de vista da organização social são evidentes. Da crise demográfica às dificuldades educativas, da fadiga em acolher a vida nascente ao sentir a presença dos idosos como um peso, até a difusão do mal-estar afetivo que às vezes chega à violência. O Estado tem a responsabilidade de criar as condições legislativas e laborais para garantir o futuro dos jovens e ajudá-los a realizar o seu projeto de formar uma família. A falta de uma habitação digna ou adequada leva muitas vezes a adiar a formalização de uma relação. É preciso lembrar que a família tem direito a uma habitação condigna, apropriada para a vida familiar e proporcional ao número de seus membros, num ambiente fisicamente sadio que proporcione os serviços básicos para a vida da família e da comunidade. Uma família e uma casa são duas realidades que se reclamam mutuamente. Este exemplo mostra que devemos insistir nos direitos da família e não apenas nos direitos individuais. A família é um bem de que a sociedade não pode prescindir, mas precisa de ser protegida. A defesa desses direitos é um apelo profético a favor da instituição familiar, que deve ser respeitada e defendida contra toda a agressão, sobretudo no contexto atual, em que habitualmente ocupa pouco espaço nos projetos políticos. As famílias têm, entre outros direitos, o de poder contar com uma adequada política familiar por parte das autoridades públicas no campo jurídico, econômico, social e fiscal. Às vezes, as angústias das famílias tornam-se dramáticas, quando têm de enfrentar a doença de um ente querido sem acesso a serviços de saúde adequados, ou quando se prolonga o tempo sem ter conseguido um emprego decente. As coerções econômicas excluem o acesso das famílias à educação, à vida cultural e à vida social ativa. O atual sistema econômico produz várias formas de exclusão social. As famílias sofrem de modo particular com os problemas relativos ao trabalho. As possibilidades para os jovens são poucas e a oferta de trabalho é muito seletiva e precária,
As jornadas de trabalho são longas e muitas vezes agravadas pelo tempo gasto na deslocação. Isso não ajuda os esposos a encontrar-se entre si e com os filhos, para alimentar diariamente suas relações. 45. Há muitos filhos nascidos fora do matrimônio, especialmente em alguns países, e são os que, em seguida, crescem com um só dos progenitores e num contexto familiar alargado ou reconstituído. Por outro lado, a exploração sexual da infância constitui uma das realidades mais escandalosas e perversas da sociedade atual. Além disso, nas sociedades feridas pela violência da guerra, do terrorismo ou da presença do crime organizado, acabam deterioradas as situações familiares. Sobretudo nas grandes metrópoles e nas suas periferias cresce o chamado fenômeno dos meninos da rua. O abuso sexual das crianças torna-se ainda mais escandaloso quando se verifica em ambientes onde deveriam ser protegidas, particularmente nas famílias e nas comunidades e instituições cristãs. 46. As migrações constituem outro sinal dos tempos que deve ser enfrentado e compreendido com todo o seu peso de consequências sobre a vida familiar. O último sínodo atribuiu grande importância a esta problemática ao reconhecer que, sob modalidades diferentes, atinge populações inteiras em várias partes do mundo. A Igreja desempenhou neste campo papel de primária grandeza. A necessidade de manter e desenvolver esse testemunho evangélico aparece hoje mais urgente do que nunca. A mobilidade humana, que corresponde ao movimento histórico natural dos povos, pode revelar-se uma verdadeira riqueza, tanto para a família que emigra, como para o país que a recebe. Caso diferente é a migração forçada das famílias. Em consequência de situação de guerra, perseguição, pobreza, injustiça, marcada pelas vicissitudes de uma viagem que muitas vezes põe em perigo a vida, traumatiza as pessoas e desestabiliza as famílias. O acompanhamento dos migrantes exige uma pastoral específica dirigida tanto às famílias que emigram como aos membros dos núcleos familiares que ficaram nos lugares de origem. Isto deve ser feito respeitando as suas culturas, a formação religiosa e humana da sua origem, a riqueza espiritual dos seus ritos e tradições, inclusive através de um cuidado pastoral específico. As migrações revelam-se particularmente dramáticas e devastadoras tanto para as famílias como para as pessoas, quando têm lugar à margem da legalidade e são sustentadas por circuitos internacionais do tráfico de pessoas. O mesmo pode-se dizer quando envolvem mulheres ou crianças não acompanhadas, forçadas a estadias prolongadas nos locais de passagem entre um país e outro, nos campos de refugiados, onde não é possível iniciar um percurso de integração. A pobreza extrema e outras situações de desintegração induzem, por vezes, as famílias até mesmo a vender os próprios filhos para a prostituição ou tráfico de órgãos. As perseguições dos cristãos, bem como as de minorias étnicas e religiosas em várias partes do mundo, especialmente no Meio Oriente, constituem uma grande prova, não só para a Igreja, mas também para toda a comunidade internacional. Devem ser apoiados todos os esforços para favorecer a permanência das famílias e das comunidades cristãs nas suas terras de origem. 47. Os padres dedicaram especial atenção também às famílias das pessoas com deficiência, já que tal deficiência, ao romper na vida, gera um desafio profundo e inesperado, e transtorna os equilíbrios, os desejos, as expectativas. Merecem grande admiração as famílias que aceitam com amor a prova difícil de um filho deficiente. Dão à Igreja e à sociedade um valioso testemunho de fidelidade ao dom da vida. A família poderá descobrir, juntamente com a comunidade cristã, novos gestos e linguagens, formas de compreensão e identidade no percurso de acolhimento e cuidado do mistério da fragilidade. As pessoas com deficiência são para a família um dom e uma oportunidade para crescer no amor, na ajuda recíproca e na unidade. A família que aceita com os olhos da fé a presença de pessoas com deficiência poderá reconhecer e garantir a qualidade e o valor de cada vida, com as suas necessidades, os seus direitos e suas oportunidades. Tal família providenciará assistência e cuidados,
e promoverá companhia e carinho em cada fase da vida. Quero sublinhar que a atenção prestada tanto aos migrantes como às pessoas com deficiência é um sinal do espírito, pois ambas as situações são paradigmáticas, põe especialmente em questão o modo de como se vive hoje a lógica do acolhimento misericordioso e da integração das pessoas frágeis. 48. A maioria das famílias respeita os idosos, rodeia-os de carinho e considera-os uma bênção. Um agradecimento especial deve ser dirigido às associações e movimentos familiares que trabalham a favor dos idosos, sob o aspecto espiritual e social. Nas sociedades altamente industrializadas, onde o seu número tende a aumentar enquanto diminui a taxa de natalidade, os idosos correm o risco de ser vistos como um peso. Por outro lado, os cuidados que requerem muitas vezes põem à dura prova os seus entes queridos. A valorização da fase conclusiva da vida é hoje ainda mais necessária, porque na sociedade atual se tenta de todos os modos possíveis ocultar o momento da passagem. Às vezes a fragilidade e dependência do idoso são iniquamente exploradas por mero proveito econômico. Muitas famílias ensinam-nos que é possível enfrentar os últimos anos da vida valorizando o sentido de realização e integração de toda a existência no mistério pascal. Um grande número de idosos é acolhido em estruturas da igreja, onde podem viver num ambiente sereno e familiar a nível material e espiritual. A eutanásia e o suicídio assistido são graves ameaças para as famílias, em todo o mundo. A sua prática é legal em muitos estados. A igreja, ao mesmo tempo que se opõe firmemente a tais práticas, sente o dever de ajudar as famílias que cuidam dos seus membros idosos e doentes. 49. Quero assinalar a situação das famílias caídas na miséria, penalizadas de tantas maneiras, onde as limitações da vida se fazem sentir de forma lancinante. Se todos têm dificuldades, estas, numa casa muito pobre, tornam-se mais duras. Por exemplo, se uma mulher deve criar o seu filho sozinha devido a uma separação ou por outras causas, e tem de ir trabalhar sem a possibilidade de deixar com outra pessoa, o filho cresce num abandono que o expõe a todos os tipos de risco e fica comprometido seu amadurecimento pessoal. Nas situações difíceis em que vivem as pessoas mais necessitadas, a igreja deve pôr um cuidado especial em compreender, consolar e integrar, evitando impor-lhes um conjunto de normas como se fosse uma rocha, tendo como resultado fazê-las sentir-se julgadas e abandonadas precisamente por aquela mãe que é chamada a levar-lhes a misericórdia de Deus. Assim, em vez de oferecer a força sanadora da graça e da luz do Evangelho, alguns querem doutrinar o Evangelho, transformá-lo em pedras mortas para jogar contra os outros. Subtema: Alguns desafios. 50. As respostas recebidas nas duas consultações, efetuadas no caminho sinodal, mencionaram as mais diversas situações que colocam novos desafios. Além das situações já indicadas, muitos referiram-se à função educativa que acaba dificultada, porque, entre outras causas, os pais chegam a casa cansados e sem vontade de conversar. Em muitas famílias, já não há sequer o hábito de comer juntos, e cresce uma grande variedade de ofertas de distração, para além da dependência da televisão. Isso torna difícil a transmissão da fé de pais para filhos. Outros assinalaram que as famílias habitualmente padecem de uma enorme ansiedade. Parece haver mais preocupação por prevenir problemas futuros do que por compartilhar o presente. Isto, que é uma questão cultural, vê-se agravado por um futuro profissional incerto, pela insegurança econômica ou pelo medo quanto ao futuro dos filhos. 51. Mencionou-se também a toxicodependência como um dos flagelos do nosso tempo que faz sofrer muitas famílias e, não raro, acaba por destruí-las. Algo semelhante acontece com o alcoolismo, os jogos de azar e outras dependências.
A família poderia ser o lugar da prevenção e das boas regras, mas a sociedade e a política não chegam a perceber que uma família em risco perde a capacidade de reação para ajudar os seus membros. Observamos as graves consequências dessa ruptura em famílias destruídas, filhos desenraizados, idosos abandonados, crianças órfãs de pais vivos, adolescentes e jovens desorientados e sem regras. Como apontaram os bispos do México, há tristes situações de violência familiar que são terreno fértil para as novas formas de agressividade social, porque as relações familiares explicam também a predisposição para uma personalidade violenta. As famílias que influem nessa direção são aquelas em que há uma comunicação deficiente, aquelas em que predominam as atitudes defensivas e os seus membros não se apoiam entre si, onde não há atividades familiares que favoreçam a participação. As famílias onde as relações entre os pais costumam ser conflituosas e violentas, e as relações pais-filhos se caracterizam por atitudes hostis. A violência no seio da família é escola de ressentimento e ódio nas relações humanas básicas. 52. Ninguém pode pensar que o enfraquecimento da família como sociedade natural fundada no matrimônio seja algo que beneficia a sociedade. Antes, pelo contrário, prejudica o amadurecimento das pessoas, o cultivo dos valores comunitários e o desenvolvimento ético das cidades e das aldeias. Já não se adverte claramente que só a união exclusiva e indissolúvel entre um homem e uma mulher realiza uma função social plena, por ser um compromisso estável e tornar possível a fecundidade. Devemos reconhecer a grande variedade de situações familiares que podem fornecer uma certa regra de vida, mas as uniões de fato, ou entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, não podem ser simplesmente equiparadas ao matrimônio. Nenhuma união precária ou fechada à transmissão da vida garante o futuro da sociedade. E todavia, quem se preocupa hoje em fortalecer os cônjuges, ajudá-los a superar os riscos que os ameaçam, acompanhá-los em seu papel educativo, incentivar a estabilidade da união conjugal? 53. Em algumas sociedades vigora ainda a prática da poligamia. Noutros contextos, permanece a prática dos matrimônios combinados. Em muitos contextos, e não apenas ocidentais, está a difundir-se largamente a prática da convivência que precede o matrimônio e também a prática de convivências não orientadas para assumir a forma de um vínculo institucional. Em vários países, a legislação facilita o avanço de várias alternativas, de modo que um matrimônio com as características de exclusividade, indissolubilidade e abertura à vida acaba por aparecer como mais uma proposta antiquada entre muitas outras. Avança, em muitos países, uma desconstrução jurídica da família, que tende a adotar formas baseadas quase exclusivamente no paradigma da autonomia da vontade. Embora seja legítimo e justo rejeitar velhas formas de família tradicional, caracterizadas pelo autoritarismo e inclusive pela violência, todavia isso não deveria levar ao desprezo do matrimônio, mas à redescoberta de seu verdadeiro sentido e à sua renovação. A força da família reside essencialmente na sua capacidade de amar e ensinar a amar. Por muito ferida que possa estar uma família, ela pode sempre crescer a partir do amor. 54. Neste relance sobre a realidade, desejo salientar que, apesar das melhorias notáveis registradas no reconhecimento dos direitos da mulher e na sua participação no espaço público, ainda há muito que avançar em alguns países. Não se acabou ainda de erradicar costumes inaceitáveis. Destaco a violência vergonhosa que às vezes se exerce sobre as mulheres, os maus-tratos familiares e várias formas de escravidão, que não constituem um sinal de força masculina, mas uma covarde degradação. A violência verbal, física e sexual, perpetrada contra as mulheres em alguns casais, contradiz a própria natureza da união conjugal.
Penso na grave mutilação genital da mulher em algumas culturas, mas também na desigualdade de acesso a postos de trabalho dignos e aos lugares onde as decisões são tomadas. A história carrega os vestígios dos excessos das culturas patriarcais, onde a mulher era considerada um ser de segunda classe. Mas recordemos também o aluguel de ventres, ou a instrumentalização e comercialização do corpo feminino na cultura mediática contemporânea. Alguns consideram que muitos dos problemas atuais ocorrem a partir da emancipação da mulher. Mas este argumento não é válido. É falso, na verdade. Trata-se de uma forma de machismo. A idêntica dignidade entre o homem e a mulher impele a alegrar-nos com a superação de velhas formas de discriminação e o desenvolvimento de um estilo de reciprocidade dentro das famílias. Se aparecem formas de feminismo que não podemos considerar adequadas, de igual modo admiramos a obra do espírito no reconhecimento mais claro da dignidade da mulher e dos seus direitos. 55. O homem desempenha um papel igualmente decisivo na vida da família, especialmente na proteção e sustentamento da esposa e dos filhos. Muitos homens estão conscientes da importância de seu papel na família e vivem-no com as qualidades peculiares da índole masculina. A ausência do pai penaliza gravemente a vida familiar, a educação dos filhos e a sua integração na sociedade. Tal ausência pode ser física, afetiva, cognitiva e espiritual. Esta carência priva os filhos de um modelo adequado de comportamento paterno. 56. Outro desafio surge de várias formas de uma ideologia genericamente chamada gender, que nega a diferença e a reciprocidade natural de homem e mulher. Prevê uma sociedade sem diferenças de sexo e esvazia a base antropológica da família. Esta ideologia leva a projetos educativos e diretrizes legislativas que promovem uma identidade pessoal e uma intimidade afetiva radicalmente desvinculadas da diversidade biológica entre homem e mulher. A identidade humana é determinada por uma opção individualista que também muda com o tempo. Preocupa o fato de algumas ideologias desse tipo, que pretendem dar resposta a certas aspirações por vezes compreensíveis, procurarem impor-se como pensamento único, que determina até mesmo a educação das crianças. É preciso não esquecer que o sexo biológico, sex, e função sociocultural do sexo, gender, podem se distinguir, mas não separar. Por outro lado, a revolução biotecnológica no campo da procriação humana introduziu a possibilidade de manipular o ato generativo, tornando-o independente da relação sexual entre homem e mulher. Assim, a vida humana, bem como a paternidade e a maternidade, tornaram-se realidades componíveis e decomponíveis, sujeitas de modo prevalecente aos desejos dos indivíduos ou dos casais. Uma coisa é compreender a fragilidade humana ou a complexidade da vida, e outra é aceitar ideologias que pretendem dividir em dois os aspectos inseparáveis da realidade. Não caiamos no pecado de pretender substituirmos ao Criador. Somos criaturas, não somos onipotentes. A criação precede-nos e deve ser recebida como um dom. Ao mesmo tempo, somos chamados a guardar a nossa humanidade, e isso significa, antes de tudo, aceitá-la e respeitá-la como ela foi criada. 57. Dou graças a Deus porque muitas famílias, que estão bem longe de se considerarem perfeitas, vivem no amor, realizam a sua vocação e continuam para adiante, embora caiam muitas vezes ao longo do caminho. Partindo das reflexões sinodais, não se chega a um estereótipo da família ideal, mas um interpelante mosaico formado por muitas realidades diferentes, cheias de alegrias, dramas e sonhos. As realidades que nos preocupam são desafios. Não caiamos na armadilha de nos consumirmos em lamentações autodefensivas, em vez de suscitar uma criatividade missionária.
Em todas as situações, a Igreja sente a necessidade de dizer uma palavra de verdade e de esperança. Os grandes valores do matrimônio e da família cristã correspondem à busca que atravessa a existência humana. Se constatarmos muitas dificuldades, estas são, como disseram os bispos da Colômbia, um apelo para libertar em nós as energias da esperança, traduzindo-as em sonhos proféticos, ações transformadoras e imaginação da caridade. Capítulo 3. O olhar fixo em Jesus. A vocação da família. 58. Diante das famílias, e no meio delas, deve ressoar sempre, de novo, o primeiro anúncio, que é o mais belo, mais importante, mais atraente e ao mesmo tempo mais necessário, e deve ocupar o centro da atividade evangelizadora. É o anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras, e aquele que sempre se tem de voltar a anunciar de uma forma ou de outra. Porque nada há de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio que esse anúncio. E toda a formação cristã é, primariamente, o aprofundamento do querigma. 59. O nosso ensinamento sobre o matrimônio e a família não pode deixar de se inspirar e transfigurar à luz deste anúncio de amor e ternura, se não quiser tornar-se mera defesa de uma doutrina fria e sem vida. Com efeito, o próprio mistério da família cristã só se pode compreender plenamente à luz do amor infinito do Pai, que se manifestou em Cristo entregue até ao fim e vivo entre nós. Por isso quero contemplar Cristo vivo, que está presente em tantas histórias de amor, e invocar o fogo do Espírito sobre todas as famílias do mundo. 60. Dentro deste quadro, o presente capítulo recolhe uma síntese da doutrina da Igreja sobre o matrimônio e a família. Também aqui citarei várias contribuições prestadas pelos padres sinodais nas suas considerações acerca da luz que a fé nos oferece. Eles partiram do olhar de Jesus, dizendo que ele olhou para as mulheres e os homens que encontrou com amor e ternura, acompanhando os seus passos com verdade, paciência e misericórdia ao anunciar as exigências do reino de Deus. De igual modo, nos acompanha hoje o Senhor no nosso compromisso de viver e transmitir o Evangelho da família. Subtema: Jesus recupera e realiza plenamente o projeto divino. 61. Contrariamente àqueles que proibiam o matrimônio, o Novo Testamento ensina que tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. O matrimônio é um dom do Senhor. Ao mesmo tempo que se dá esta avaliação positiva, acentua-se fortemente a obrigação de cuidar deste dom divino. Seja o matrimônio honrado por todos e imaculado o leito conjugal. Este dom de Deus inclui a sexualidade. Não vos recuseis um ao outro. 62. Os padres sinodais lembraram que Jesus, ao referir-se ao desígnio primordial sobre o casal humano, reafirma a união indissolúvel entre o homem e a mulher, mesmo admitindo que por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu que repudiasseis as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. A indissolubilidade do matrimônio, o que Deus uniu não o separe o homem, não se deve entender primariamente como jugo imposto aos homens, mas como um dom concebido às pessoas unidas em matrimônio. A condescendência divina acompanha sempre o caminho humano, com a sua graça, cura e transforma o coração endurecido, orientando-o para seu princípio através do caminho da cruz. Nos Evangelhos, sobressai claramente a postura de Jesus, que anunciou a mensagem relativa ao significado do matrimônio como plenitude da revelação
que recupera o projeto originário de Deus. 63. Jesus, que reconciliou em si todas as coisas, voltou a levar o matrimônio e a família à sua forma original. A família e o matrimônio foram redimidos por Cristo, restaurados à imagem da Santíssima Trindade, mistério de onde brota todo o amor verdadeiro. A aliança esponsal inaugurada na criação e revelada na história da salvação, recebe a revelação plena do seu significado em Cristo e na sua Igreja. O matrimônio e a família recebem de Cristo, através da Igreja, a graça necessária para testemunhar o amor de Deus e viver a vida de comunhão. O Evangelho da família atravessa a história do mundo, desde a criação do homem à imagem e semelhança de Deus, até a realização do mistério da aliança em Cristo, no fim dos séculos com as núpcias do Cordeiro. 64. A postura de Jesus é paradigmática para a Igreja. Ele inaugurou a sua vida pública com o sinal de Caná, realizado num banquete de núpcias. Compartilhou momentos diários de amizade com a família de Lázaro e suas irmãs, e com a família de Pedro. Escutou o pranto dos pais pelos seus filhos, restituindo-os à vida, e mostrando assim o verdadeiro significado da misericórdia, a qual implica a restauração da aliança. Vê-se isto claramente nos encontros com a mulher samaritana e com a adúltera, nos quais a noção do pecado é avivada perante o amor gratuito de Jesus. 65. A encarnação do Verbo numa família humana, em Nazaré, comove com a sua novidade a história do mundo. Precisamos de mergulhar no mistério do nascimento de Jesus, no sim de Maria ao anúncio do anjo, quando foi concebida a palavra no seu seio, e ainda no sim de José, que deu o nome a Jesus e cuidou de Maria, na festa dos pastores no presépio, na adoração dos magos, na fuga para o Egito, em que Jesus participou no sofrimento do seu povo exilado, perseguido e humilhado, na devota espera de Zacarias e na alegria que acompanhou o nascimento de João Batista, na promessa que Simeão e Ana viram cumprida no templo, na admiração dos doutores da lei ao escutarem a sabedoria de Jesus adolescente. E em seguida penetrar nos 30 longos anos em que Jesus ganhava o pão trabalhando com suas mãos, sussurrando a oração e a tradição crente do seu povo e formando-se na fé de seus pais, até fazê-la frutificar no mistério do reino. Este é o mistério do Natal e o segredo de Nazaré, cheio de perfume à família. É o mistério que tanto fascinou Francisco de Assis, Teresa do Menino Jesus e Charles de Foucault, e do qual bebem também as famílias cristãs para renovar a sua esperança e alegria. 66. A aliança de amor e fidelidade vivida pela Sagrada Família de Nazaré ilumina o princípio que dá forma a cada família e a torna capaz de enfrentar melhores as vicissitudes da vida e da história. Sobre este fundamento, cada família, mesmo na sua fragilidade, pode tornar-se uma luz na escuridão do mundo. Aqui se aprende uma lição de vida familiar, que Nazaré nos ensine o que é a família, a sua comunhão de amor, a sua austera e simples beleza, o seu caráter sagrado e inviolável. Aprendamos de Nazaré como é preciosa e insubstituível a educação familiar e como é fundamental e incomparável a sua função no plano social. Subtema: a família nos documentos da Igreja. 67. O Concílio Ecumênico Vaticano II ocupou-se, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, da promoção da dignidade do matrimônio e da família. Definiu o matrimônio como comunidade de vida e amor, colocando o amor no centro da família. O verdadeiro amor entre marido e mulher implica a mútua doação de si mesmo, inclui e integra a dimensão sexual e a afetividade, correspondendo ao desígnio divino. Além disso,
sublinha o enraizamento dos esposos em Cristo. Cristo Senhor vem ao encontro dos esposos cristãos com o sacramento do matrimônio e permanece com eles. Na encarnação, ele assume o amor humano, purifica-o, leva-o à plenitude e dá aos esposos com seu espírito a capacidade de o viver, impregnando toda a sua vida com a fé, a esperança e a caridade. Assim, os cônjuges são de certo modo consagrados e, por meio de uma graça própria, edificam o corpo de Cristo e constituem uma igreja doméstica, de tal modo que a igreja, para compreender plenamente o seu mistério, olha para a família cristã que o manifesta de forma genuína. 68. Em seguida, na esteira do Concílio Vaticano II, o beato Paulo VI aprofundou a doutrina sobre o matrimônio e a família. Em particular, com a encíclica Humanae Vitae, destacou o vínculo intrínseco entre amor conjugal e procriação. O amor conjugal requer nos esposos uma consciência de sua missão de paternidade responsável, sobre a qual hoje tanto se insiste, e justificadamente, e que deve também ela ser compreendida com exatidão. O exercício responsável da paternidade implica, portanto, que os cônjuges reconheçam plenamente os próprios deveres para com Deus, para consigo próprios, para com a família e para com a sociedade, numa justa hierarquia de valores. Na exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, Paulo VI salientou a relação entre a família e a Igreja. 69. São João Paulo II dedicou especial atenção à família, através das catequeses sobre o amor humano, a Carta às Famílias Gratissimam Sane e, sobretudo, com a exortação apostólica Familiaris Consortio. Nestes documentos, o pontífice definiu a família caminho da Igreja, ofereceu uma visão de conjunto sobre a vocação do amor do homem e da mulher. Propôs as linhas fundamentais para a pastoral da família e para a presença da família na sociedade. Concretamente, ao tratar da caridade conjugal, descreveu o modo como os cônjuges, no seu amor mútuo, recebem o dom do Espírito de Cristo e vivem a sua vocação à santidade. 70. Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, retomou o tema da verdade do amor entre o homem e a mulher, que se vê iluminado plenamente apenas à luz do amor de Cristo crucificado. Sublinha que o matrimônio baseado num amor exclusivo e definitivo torna-se o ícone do relacionamento de Deus com o seu povo, e vice-versa. O modo de Deus amar torna-se a medida do amor humano. Além disso, na encíclica Caritas in Veritate, destaca a importância do amor como princípio de vida na sociedade, lugar onde se aprende a experiência do bem comum. Subtema: o sacramento do matrimônio. 71. A Sagrada Escritura e a tradição abrem-nos o acesso a um conhecimento da Trindade que se revela com traços familiares. A família é a imagem de Deus, que é a comunhão de pessoas. No batismo, a voz do Pai chamou a Jesus Filho amado, e neste amor podemos reconhecer o Espírito Santo. Jesus, que tudo reconciliou em si mesmo e redimiu o homem do pecado, não só voltou a levar o matrimônio e a família à sua forma original, mas também elevou o matrimônio a sinal sacramental do seu amor pela Igreja. Na família humana reunida em Cristo, é restaurada a imagem e semelhança da Santíssima Trindade, mistério de onde brota todo o amor verdadeiro. O matrimônio e a família recebem de Cristo, através da Igreja, a graça para testemunhar o Evangelho do amor de Deus. 72. O sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real, através do sinal sacramental, da mesma relação de Cristo com a Igreja.
Os esposos são, portanto, para a Igreja, a lembrança permanente daquilo que aconteceu na cruz. São um para o outro e para os filhos, testemunhas da salvação, da qual os sacramentos faz participar. O matrimônio é uma vocação, sendo uma resposta à chamada específica para viver um amor conjugal como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a Igreja. Por isso, a decisão de se casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional. 73. O dom recíproco constitutivo do matrimônio sacramental está enraizado na graça do batismo, que estabelece a aliança fundamental de cada pessoa com Cristo na Igreja. Na mútua recepção e com a graça de Cristo, os noivos prometem-se entrega total, fidelidade e abertura à vida, e também reconhecem como elementos constitutivos do matrimônio os dons que Deus lhes oferece, tomando a sério o seu mútuo compromisso em nome de Deus e perante a Igreja. Ora, na fé, é possível assumir os bens do matrimônio como compromissos que se podem cumprir melhor com a ajuda da graça do sacramento. Portanto, o olhar da Igreja volta-se para os esposos como o coração da família inteira, que, por sua vez, levanta o seu olhar para Jesus. O sacramento não é uma coisa, nem uma força, mas o próprio Cristo, na realidade, vem ao encontro dos esposos cristãos com o sacramento do matrimônio. Fica com eles, dá-lhes a coragem de o seguirem, tomando sobre si a sua cruz, de se levantarem depois das quedas, de se perdoarem mutuamente, de levarem o fardo um do outro. O matrimônio cristão é um sinal que não só indica quanto Cristo amou a sua Igreja na aliança selada na cruz, mas torna presente esse amor na comunhão dos esposos. Quando se unem numa só carne, representam o desposório do Filho de Deus com a natureza humana. Por isso, nas alegrias do seu amor e da sua vida familiar, ele dá-lhes, já neste mundo, um antegozo do festim das núpcias do Cordeiro. Embora a analogia entre casal marido-esposa e Cristo-Igreja seja uma analogia imperfeita, convida a invocar o Senhor para que derrame o seu amor nas limitações das relações conjugais. 74. Vivida de modo humano e santificada pelo sacramento, a união sexual é, por sua vez, caminho de crescimento na vida da graça para os esposos. É o mistério nupcial. O valor da união dos corpos está expresso nas palavras do consentimento, pelas quais se acolheram e doaram reciprocamente para partilhar a vida toda. Essas palavras conferem um significado à sexualidade, libertando-a de qualquer ambiguidade. Mas, na realidade, toda a vida em comum dos esposos, toda a rede de relações que hão de tecer entre si, com seus filhos e com o mundo, estará impregnada e robustecida pela graça do sacramento que brota do mistério da encarnação e da Páscoa, onde Deus exprimiu todo o seu amor pela humanidade e se uniu intimamente com ela. Os esposos nunca estarão sós com suas próprias forças a enfrentar os desafios que surgem. São chamados a responder ao dom de Deus com seu esforço, a sua criatividade, a sua perseverança e a sua luta diária, mas sempre poderão invocar o Espírito Santo que consagrou a sua união, para que a graça recebida se manifeste sem cessar em cada nova situação. 75. No sacramento do matrimônio, segundo a tradição latina da Igreja, os ministros são o homem e a mulher que se casam, os quais, ao manifestar o seu consentimento e expressá-lo na sua entrega corpórea, recebem um grande dom. O seu consentimento e a união dos seus corpos são os instrumentos da ação divina que os tornam uma só carne. No batismo, ficou consagrada a sua capacidade de se unir em matrimônio como ministros do Senhor, para responder à vocação de Deus. Por isso, quando dois cônjuges não cristãos recebem o batismo, não é necessário renovar a promessa nupcial, sendo suficiente que não a rejeitem,
pois pelo batismo que recebem, essa união torna-se automaticamente sacramental. O próprio direito canônico reconhece a validade de alguns matrimônios que se celebram sem um ministro ordenado. É que a ordem natural foi assumida pela redenção de Jesus Cristo, pelo que, entre batizados, não pode haver contrato matrimonial válido que não seja, pelo mesmo fato, sacramento. A Igreja pode exigir que o ato seja público, a presença de testemunhas e outras condições que foram variando ao longo da história, mas isto não tira aos dois esposos o seu caráter de ministros do sacramento, nem diminui a centralidade do consentimento do homem e da mulher, que é aquilo que de por si estabelece o vínculo sacramental. Em todo caso, precisamos de refletir mais sobre a ação divina no rito nupcial, que aparece muito evidenciada nas igrejas orientais, ao ressaltarem a importância da bênção sobre os contraentes como sinal do dom do Espírito. Subtema: Sementes do Verbo e situações imperfeitas. 76. O Evangelho da Família nutre também as sementes ainda à espera de desenvolver-se e deve cuidar das árvores que perderam vitalidade e necessitam que não as transcurem. De modo que, partindo do dom de Cristo no sacramento, sejam conduzidas pacientemente mais além, chegando a um conhecimento mais rico e uma integração mais plena deste mistério na sua vida. 77. Assumindo o ensinamento bíblico de que tudo foi criado por Cristo e para Cristo, os padres sinodais lembraram que a ordem da redenção ilumina e realiza a da criação. Assim, o matrimônio natural compreende-se plenamente à luz da sua realização sacramental. Só fixando o olhar em Cristo é que se conhece cabalmente a verdade das relações humanas. Na realidade, o mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente. Cristo, novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Em particular, é oportuno compreender, em chave cristocêntrica, o bem dos cônjuges, que inclui a unidade, a abertura à vida, a fidelidade, a indissolubilidade e, no matrimônio cristão, também a ajuda mútua no caminho que leva a uma amizade mais plena com o Senhor. O discernimento da presença das semina verbi, semente das palavras, nas outras culturas, pode se aplicar também à realidade matrimonial e familiar. Para além do verdadeiro matrimônio natural, há elementos positivos também nas formas matrimoniais de outras tradições religiosas, embora não faltem também as sombras. Podemos dizer que toda a pessoa que deseja formar neste mundo uma família que ensine os filhos a alegrar-se por cada ação que se propõe a vencer o mal, uma família que mostre que o Espírito está vivo e operante, encontrará gratidão e estima, independentemente do povo, região ou religião que pertença. 78. O olhar de Cristo, cuja luz ilumina todo homem, inspira o cuidado pastoral da Igreja pelos fiéis que simplesmente vivem juntos, que contraíram matrimônio apenas civil ou são divorciados que voltaram a casar. Na perspectiva da pedagogia divina, a Igreja olha com amor para aqueles que participam de modo imperfeito na vida dela. Com eles, invoca a graça da conversão, encoraja-os a fazerem o bem, a cuidarem com amor um do outro e colocarem-se ao serviço da comunidade onde vivem e trabalham. Quando a união alcança uma estabilidade notável por meio de um vínculo público e se reveste de afeto profundo, responsabilidade pela prole, capacidade de superar as provações, pode ser vista como uma oportunidade a encaminhar para o sacramento do matrimônio sempre que este seja possível. 79. Perante as situações difíceis e famílias feridas, é preciso lembrar sempre um princípio geral. Saibam os pastores que, por amor à verdade,
estão obrigados a discernir bem as situações. O grau de responsabilidade não é igual em todos os casos e podem existir fatores que limitem a capacidade de decisão. Por isso, ao mesmo tempo que se exprime com clareza a doutrina, há que evitar juízos que não tenham em conta a complexidade das diferentes situações, e é preciso estar atentos ao modo como as pessoas vivem e sofrem por causa da sua condição. Subtema: a transmissão da vida e a educação dos filhos. 80. O matrimônio é, em primeiro lugar, uma íntima comunidade da vida e do amor conjugal, que constitui um bem para os próprios esposos, e a sexualidade ordena-se para o amor conjugal do homem e da mulher. Por isso também, os esposos a quem Deus não concedeu a graça de ter filhos podem ter uma vida conjugal cheia de sentido, humana e cristamente falando. Contudo, esta união está ordenada para a geração por sua própria natureza. O bebê que chega não vem de fora juntar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge do próprio coração deste dom mútuo, do qual é fruto e complemento. Não aparece como o final de um processo, mas está presente desde o início do amor como uma característica essencial que não pode ser negada sem mutilar o próprio amor. Desde o início, o amor rejeita qualquer impulso para se fechar em si mesmo e abre-se a uma fecundidade que o prolonga para além da sua própria existência. Assim, nenhum ato sexual dos esposos pode negar este significado, embora, por várias razões, nem sempre possa efetivamente gerar uma nova vida. 81. O filho pede para nascer, não de qualquer maneira, mas deste amor, porque ele não é uma dívida, mas uma dádiva, que é o fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais. Com efeito, segundo a ordem da criação, o amor conjugal entre um homem e uma mulher e a transmissão da vida estão ordenados reciprocamente. Deste modo, o Criador tornou participantes da obra da sua criação o homem e a mulher, e ao mesmo tempo fê-los instrumento do seu amor, confiando à sua responsabilidade o futuro da humanidade, através da transmissão da vida humana. 82. Os padres sinodais referiram que não é difícil constatar como se está espalhando uma mentalidade que reduz a geração da vida a uma variável dos projetos individuais ou dos cônjuges. A doutrina da Igreja ajuda a viver de maneira harmoniosa e consciente a comunhão entre os cônjuges, em todas as suas dimensões, juntamente com a responsabilidade geradora. É preciso redescobrir a mensagem da encíclica Humanae Vitae de Paulo VI, que sublinha a necessidade de respeitar a dignidade da pessoa na avaliação moral dos métodos de regulação da natalidade. A escolha da adoção e do acolhimento exprime uma fecundidade particular da experiência conjugal. Com particular gratidão, a Igreja apoia as famílias que acolhem, educam e rodeiam de carinho filhos deficientes. 83. Neste contexto, não posso deixar de afirmar que se a família é santuário da vida, o lugar onde a vida é gerada e cuidada, constitui uma contradição lancinante fazer dela o lugar onde a vida é negada e destruída. É tão grande o valor de uma vida humana e inalienável o direito à vida do bebê inocente, que cresce no ventre de sua mãe, que de modo nenhum se pode afirmar como um direito sobre o próprio corpo a possibilidade de tomar decisões sobre esta vida, que é fim em si mesma e nunca poderá ser objeto de domínio de outro ser humano. A família protege a vida em todas as fases da mesma, incluindo o seu ocaso. Por isso, a quem trabalha nas estruturas sanitárias, lembra-se a obrigação moral da objeção de consciência. Da mesma forma, a Igreja não só sente a urgência de afirmar o direito à morte natural, evitando o excesso terapêutico e a eutanásia, mas também rejeita firmemente a pena de morte. 84. Os padres quiseram sublinhar também que um dos desafios fundamentais que as famílias enfrentam hoje
é seguramente o desafio educativo, que se tornou ainda mais difícil e complexo por causa da realidade cultural atual e da grande influência dos meios de comunicação. A Igreja desempenha um papel precioso de apoio às famílias, a começar pela iniciação cristã, através de comunidades acolhedoras. Mas parece-me muito importante lembrar que a educação integral dos filhos é simultaneamente dever gravíssimo e direito primário dos pais. Não é apenas um encargo ou um peso, mas também um direito essencial e insubstituível que estão chamados a defender e que ninguém deveria pretender tirar-lhes. O Estado oferece um serviço educativo de maneira subsidiária, acompanhando a função não delegável dos pais, que têm direito de poder escolher livremente o tipo de educação, acessível e de qualidade, que querem dar aos seus filhos, de acordo com as suas convicções. A escola não substitui os pais, serve-lhes de complemento. Este é um princípio básico. Qualquer outro participante no processo educativo não pode operar senão em nome dos pais, com o seu consenso e, em certa medida, até mesmo por seu encargo. Infelizmente, abriu-se uma fenda entre família e sociedade, entre família e escola. Hoje, o pacto educativo quebrou-se, e assim a aliança educativa da sociedade com a família entrou em crise. 85. A Igreja é chamada a colaborar com uma ação pastoral adequada para que os próprios pais possam cumprir a sua missão educativa, e sempre o deve fazer, ajudando-os a valorizar a sua função específica e a reconhecer que quantos recebem o sacramento do matrimônio são transformados em verdadeiros ministros educativos, pois quando formam os seus filhos, edificam a Igreja, e fazendo, aceitam uma vocação que Deus lhes propõe. Subtema: a família e a Igreja. 86. Com íntima alegria e profunda consolação, a Igreja olha para as famílias que permanecem fiéis aos ensinamentos do Evangelho, agradecendo-lhes pelo testemunho que dão e encorajando-as. Com efeito, graças a elas, torna-se credível a beleza do matrimônio indissolúvel e fiel para sempre. Na família, como numa igreja doméstica, amadurece a primeira experiência eclesial da comunhão entre as pessoas, na qual, por graça, se reflete o mistério da Santíssima Trindade. É aqui que se aprende a tenacidade e a alegria no trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e sempre renovado, e, sobretudo, o culto divino, pela oração e pelo oferecimento da própria vida. 87. A Igreja é família de famílias, constantemente enriquecida pela vida de todas as igrejas domésticas. Assim, em virtude do sacramento do matrimônio, cada família torna-se para todos os efeitos um bem para a Igreja. Nesta perspectiva, será certamente um dom precioso para o momento atual da Igreja considerar também a reciprocidade entre família e Igreja. A Igreja é um bem para a família é um bem para a Igreja. A salvaguarda deste dom sacramental do Senhor compete não só à família individual, mas a toda a comunidade cristã. 88. O amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida da Igreja. O fim unitivo do matrimônio é um apelo constante a crescer e aprofundar este amor. Na sua união de amor, os esposos experimentam a beleza da paternidade e da maternidade. Partilham projetos e fadigas, anseios e preocupações. Aprendem a cuidar um do outro e a perdoar-se mutuamente. Neste amor, celebram os seus momentos felizes e apoiam-se nos episódios difíceis da história da sua vida. A beleza do dom recíproco e gratuito, a alegria pela vida que nasce e a amorosa solicitude de todos os seus membros, desde os pequeninos aos idosos, são apenas alguns dos frutos que tornam única e insubstituível a resposta à vocação da família, tanto para a Igreja como para a sociedade inteira.